Pronto. Acho que, não sei se, para mim, eu poderia falar depois, como faz, mas só lá, né? Bom, é um prazer grande estar aqui, boa noite para todo mundo, né? A maioria nós somos conhecidos, então isso me deixa muito à vontade, não é? Esse é um momento que eu me sinto bem de estar aqui com vocês. Eu me sentiria mal se eu tivesse, por algum motivo, fora de Campina Grande. Porque isso eu não conheço em detalhes, mas eu já havia sentido no ar há muito tempo e me preocupava muito com isso. Bem, ao mesmo tempo também, ao aflorar essas questões, isso para mim também traz uma certa tranquilidade, porque eu acho que é o outro lado da verdade, não é? Há 16 anos atrás, quando vocês começaram o encontro, a gente começou juntos, participando, correndo, vendo, não é? Admirando. Era uma ideia jogada no ar. Não tinha uma razão de ser, aparentemente. Aparentemente é porque no Campina Grande não tem carnaval, então vamos fazer alguma coisa para trazer turista, não é? Como foi, não é, dito pela imprensa, como o poder público municipal externou a coisa. Mas, na verdade, as pessoas, de uma forma consciente ou não, profundamente consciente ou não, isso é uma tarefa dos pesquisadores e historiadores, não é? Esses nossos companheiros descobriram um diamante que não estava lapidado e disseram, está aqui. Essa aqui é uma coisa que nós podemos fazer. Bem, e aí, nesses 16 anos, o diamante foi sendo lapidado. E foi a ideia de uma nova consciência, não é? Em 2007, hoje, século XXI, calou fundo, quer dizer, do fundo é uma coisa extremamente importante, porque os casos, né, que o Rômulo narrou, tanto pertinho de nós como longe, no Iraque ou lá na Irlanda, né, são fatos reais, poderiam estar acontecendo aqui do lado, não é? São fatos absolutamente reais. Se a gente quiser ver, toma um avião, vai lá e assiste, participa, não é? Quer dizer, são coisas muito absurdas, mas que a televisão, num certo sentido, faz uma coisa natural, né? Tem esse efeito negativo de transformar isso como se fosse uma coisa normal. Só que isso é uma tremenda de uma aberração, né? Todo tipo de guerra é uma aberração, né? Todo tipo de guerra precisa de uma grande preparação, um processo de destruição moral das pessoas, para elas aceitarem pegar numa arma e sair para matar um outro. Imagine, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quantos alemães mataram quantos milhões de franceses e vice-versa. Então, para você pegar se munir de bombas, de canhões, de armas químicas e tudo, e chegar num outro indivíduo e dizer, não, vou te matar, quero matar todos, o sujeito tem que estar muito, entre aspas, preparado. Então, é toda uma cultura produzida pelo Estado Nacional, pela mídia, pelas escolas também, para tornar aquilo um fato natural. Então, essa coisa que é uma aberração, né, absurda da guerra, ela precisa, numa sociedade supostamente civilizada, precisa de todo um aparato, milhões são gastos, psicólogos, jornalistas e tal, são para criar uma situação tal e tornar isso natural. Então, a ideia do encontro da nova consciência, ela tinha que calar fundo mesmo, porque o mundo, apesar da internet, apesar das maravilhas que são descobertas, não tem avançado. O ser humano parece que está cada vez mais retrógrado, que é uma coisa que me surpreende muito como, entre aspas, cientista social, né? Quer dizer, eu sou alguém que leio sociologia e tal, e tento entender o mundo, e pensar a partir daí, né? Eu não sei se a minha é uma boa sociologia, se eu sou profundo ou não, mas eu tento usar tudo que eu leio, de qualquer autor, e da minha cabeça mesmo, para entender essas coisas. E acho que é um problema muito sério, quer dizer, é algo muito grave que está ocorrendo, não é? Então, se essa ciência não me ajudar para entender que há algo de muito grave acontecendo, ela não está servindo para nada.
Se eu, por exemplo, der minhas aulas, ou passo lá o dia na biblioteca, não sei o que eu faço pesquisa, chego em casa, dou um beijinho nos filhinhos e tal, vamos jantar, ligo a televisão, espreguiço e desligo completamente, e não me preocupo com o futuro dos meus filhos, né, com o que está acontecendo com o vizinho, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Então, com um agricultor lá que está abandonado, com o outro que está sendo ameaçado pela polícia, então, esse meu estudo está me distanciando das pessoas, não está me aproximando do mundo no qual eu vivo. O fato de eu ser homem, de eu ter uma racionalidade, não significa absolutamente nada. Eu posso estudar livros e mais livros de Weber sobre racionalidade, né, sociedade, e isso não me está ajudando em nada. Então, o encontro, para mim, foi sempre uma coisa perturbadora. Sempre. E sempre eu tive um certo conflito, porque nem sempre eu assistia os eventos, às vezes vinha, de alguns anos, assistir a tudo que eu podia, às vezes ia só em coisas assim que me parecia novidade, às vezes eu queria descansar, às vezes eu estava cheio de trabalho na escola e não tive nem tempo de olhar a programação. Né? Porque o encontro aconteceu assim, mas eu sempre sentia uma perturbação pessoal. Quando chegava perto, ia chegando perto do carnaval, então, o que será que tem esse ano? Quem será que vem? Se eu fosse falar em algum lugar, o que eu ia falar? Né? Como é que... Então, o encontro me perturbava, eu acho que perturbava a cidade, perturbava o Brasil, perturbava o mundo. Não é? Bem, então eu me sentia sempre muito mal ao perceber que eu e meus colegas da universidade, do meu programa de pós-graduação, a minha universidade, os conselhos universitários, tal, os estudantes, não tomavam nenhuma providência no sentido de incluir o encontro numa programação da universidade. Dizer, não, vamos propor uma mesa, vamos oferecer uma passagem para ajudar todo ano, para trazer um conferencista nessa área, vamos fazer uma divulgação entre os estudantes para que eles se preparem para participar de tais eventos. Nunca, ou seja, o encontro acontece na cidade sem mexer com as universidades. Ninguém se mexe com isso, quer dizer, não há como se não houvesse relação, não é? Se permite um parênteses, é muito diferente, por exemplo, de uma micarândia, porque aí uma mobilização não tem aula, a gente não consegue nem dar aula e tal, e é propaganda para todo lado, não é? Bom, então, eu acho que o que está acontecendo agora é um resultado do evento. Quer dizer, antes era uma ideia solta, agora é uma realidade provocadora. Quer dizer, ela está tocando na ferida. Ela está, essa proposta está mexendo. Ela não ficou um evento para trazer turista para Campina Grande. Então, o resultado é esse. Porque se nós não fizéssemos os eventos, se não houvesse nada disso, não é? Nós estaríamos acreditando que todo mundo tem uma nova consciência, uma boa consciência, e a gente não precisa discutir essas coisas, não precisamos discutir religião, não precisamos discutir ciência, não precisamos discutir relação de ciência e religião, não precisamos discutir paz, nem nada. Tem motivo, a gente já vai na missa, a gente vai no culto, a gente vai no terreiro, etc. Né? Então, eu acho que isso que está acontecendo é um aviso e é uma tremenda de uma conclamação para a gente para o seguinte. E a ideia que veio, eu tentei preparar alguma coisa para falar aqui, né, juntei algumas coisinhas, mas a ideia que me veio à mente, muito forte, foi uma ideia da Revolução Francesa, que é o seguinte. Se eu perguntar para vocês o que foi importante na Revolução Francesa, que praticamente divide a história do mundo, né? 1789 e tal, né? O que é importante? Aquelas três palavrinhas, liberdade, fraternidade, igualdade, ou é a proclamação dos direitos do homem, ou é a tomada da Bastilha, o que é? Então, para mim, sempre o que foi muito importante, lendo algum manual, a decisão que o terceiro Estado tomou,
Quer dizer que na Revolução Francesa o rei convocou os Estados Gerais, que eram grupos de gente da nobreza, do clero e pessoas que representavam toda a sociedade. Então era o terceiro Estado. Bem, junto esse pessoal no momento de crise lá, que havia na Constituição, na legislação, mas eles convocavam uma vez cada 100 anos, aí o rei, num lance de besteira, resolveu chamar os Estados Gerais, e aí eles começaram a discutir, aí o terceiro Estado, né, quer dizer, os deputados que representavam o povo, né, comerciantes, camponeses, cidadãos, classe média, sei lá e tal, decidiram o quê? No momento que começou aquelas pressões todas, eles declararam o seguinte: nós não vamos nos separar mais. Daqui para frente, a gente vai continuar juntos. Nós não vamos voltar para casa para dormir, ou cada um vai para suas coisas e tal, esperar que o rei convoque a gente de novo. Nós não vamos nos separar. Existe uma situação, de fato, nós estamos lutando contra um processo muito forte, e nós sentimos, não é talvez a alma da história da partícula nas veias, não é no sangue, que a gente não pode se separar, que esse é um momento importante, que a gente tem que continuar junto e a gente tem que enfrentar essa situação. E aí todo o processo foi desencadeado. Bom, então, eu com essa imagem, eu acho que é o que nós temos que pensar hoje aqui, até aproveitar que a gente está, num público extremamente numeroso, dá para a gente trocar ideias mesmo, ficar muito à vontade, então, a gente pensar que sentido seria hoje a gente se unir de uma forma profunda, verdadeira, séria, contra a intolerância. Então, e uma das coisas que me veio imediatamente lendo o texto do Pedro Camargo foi de que agora se tornou impossível que o encontro não seja mais em Campina Grande. Certo? Porque aceitar isso significa que a gente luta contra a intolerância só quando a gente não enfrenta ela. Quando ela não existe. Quando ela começa a existir, a gente vai embora. Vamos procurar outro canto. Vamos fazer aí num resort ou qualquer coisa. Bem, não é esse o sentido. Então, eu acho que isso foi um fato muito forte. E a gente tem agora que segurar essa história. Quer dizer, eu acho que agora está comprovado que é importante a gente lutar por uma nova consciência. Porque eu não acreditava, quando o encontro começou, eu não acreditava que chegava a uma situação desses fatos que ele relatou, e houve dezenas ou centenas de outros fatos individuais, porque pessoas foram atingidas e tudo mais. Então, eu acho que, de fato, se a gente pega aquilo que o Rômulo falou, há um avanço da nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. E nós temos leis, temos Constituição, só que a Constituição foi votada pelos deputados constituintes de Brasília. A gente não sente como uma coisa necessária. Como, por exemplo, vou dizer, eu estou com fome, vou ali, compro na padaria, compro um pedaço de pão e como, e sinto, eu compro um sanduíche bem forte, estava morrendo de fome, aí senti que aqui, a gente não sente, isso é uma coisa distante. Mas há, de fato, um avanço institucional no Brasil. E o pensamento, aquilo que a gente exerce dentro do encontro, dos debates, funciona junto com a institucionalidade. Não é? Quer dizer, não existe, assim, por exemplo, intolerância como uma palavra, como um conceito, se não houver pessoas que exijam que a intolerância seja praticada diariamente quando o indivíduo anda na rua, quando os motoristas andam em relação aos pedestres, quando a pessoa anda na rua e não empurra ninguém, quando respeita as pessoas em qualquer situação. Então, eu acho que é uma questão que nós tocamos o dedo na ferida. E nós tivemos essa, se vocês me permitem usar aqui uma imagem religiosa, vamos dizer, um momento do Espírito Santo,
Espírito Santo pairou sobre a gente, não é? No sentido de nos passar uma energia e uma cobrança. E, obviamente, né, uma missão, não é? Que é... porque nós tivemos o dom de ver esses milhões de pessoas, esses jovens que fizeram isso, eles não têm noção da gravidade do que eles fizeram. E daí que está o nosso papel. Nosso papel não é botar esses jovens na cadeia. Nosso papel é mostrar para eles isso que vocês estão fazendo é extremamente grave, é absolutamente grave, porque é assim que o nazifascismo começou, não é? Ninguém pense que o Hitler, não é o Hitler que nunca foi o Hitler sozinho, ele estava lá no bunker escondido, quer dizer, teve milhões trabalhando tecnicamente, cientificamente para fazer os absurdos, não é? Isso não foi à toa, quer dizer, houve centenas ou milhares de pogroms, não é? Organizados inclusive pela Igreja Católica, né? Para massacrar judeu, para massacrar protestante, isso e aquilo, quer dizer, entende? Então, quer dizer, as coisas, todas as coisas graves têm um começo aparentemente não grave. E a gente, que vamos dizer assim, fomos tocados pelo Espírito Santo, e que, em outras palavras, numa análise marxista, a gente pode dizer que fizemos uma análise objetiva da situação, não é? Nós temos essa obrigação de mostrar para essas pessoas. É isso que é politização, é isso que é consciência, é isso que é exercer o papel de educação. Nós não propusemos, não é? Educação para a paz, não é? Então, não é esse o objetivo da nova consciência. Então, no momento que a gente teve uma luz, nossa obrigação é levar essa luz, sem querer ser papai, professor de ninguém, mas a gente teve a oportunidade de perceber, de descobrir, chegar lá, a gente pode mostrar o caminho das pedras para os outros. Então, e esses jovens, ou esses pastores, ou seja, quem for, não é? Precisam, não é? Precisam, e os métodos, existem métodos de várias naturezas. Então, eu queria dizer também que, para encerrar o que eu estou falando, eu acho que cabe uma medida institucional, porque nós vivemos numa sociedade organizada. Então, o Ministério Público, a polícia, tem que dizer quem foram essas pessoas, certo? E os juízes têm que dizer se foi grave ou não, se eles merecem cadeia ou não, não é? Em princípio, eu acho, assim, elementarmente falando, que todo ato grave merece uma punição igualmente grave, e a punição tem uma função pedagógica, não é? Então, nós temos que caminhar por aí, temos que exigir que o Ministério Público investigue os culpados, primeira coisa. E a segunda coisa, não é? Eu conversei um pouco com eles nessa direção, eu acho que nós temos que fazer eventos mensalmente. Eu acho que nós temos que ocupar a universidade, as universidades. Eu acho que nós temos que trazer as pessoas que a gente traz no Carnaval em outros momentos também. Eu acho que nós temos que trazer todos os líderes das religiões para falar sobre essa questão, não é? Porque nós descobrimos esse diamante, ou esse veio, e nós temos agora que, não é, fazer a prospecção completa, porque isso é também, não é, uma coisa que deve, não é, para nós ser motivo de orgulho. Por que não? Não é? Eu acho que fazendo isso nós estaremos nos antecipando e a outras situações, outros lugares que sofrem as consequências dessa intolerância. Não é? Quer dizer, essa intolerância pode ocorrer em qualquer lugar. Então, na medida que a gente militantemente trabalhe contra ela, nós estaremos vindo ao encontro de um anseio da humanidade. Certo? Porque a humanidade, me parece, que não nasceu para estar se matando ou destruindo pessoas que se desenvolvem. Eu vou destruir o outro. Eu não consigo nem entender, não é? É uma coisa absolutamente absurda, não é? Você destruir o outro porque ele é diferente. Não é? Porque é diferente, não é nem porque pensa, é porque... Não é? Então, aí está o centro de todo fascismo, toda ideologia política baseada na destruição, na opressão. Não é? Porque, por exemplo, num sistema de opressão é fácil a gente entender porque que o opressor, não é, tem uma peça de Brecht, a exceção é a regra, que conta o seguinte,
que vão atravessar o deserto, né, um comerciante, então ele leva um guia, ele leva um carregador, mas ele está o tempo todo imaginando que o guia ou o carregador vão matá-lo, porque ele é o senhor explorador dos outros. Né? Mas os outros não querem salvá-lo, porque tem medo que depois que atravessar o deserto, se chegasse lá, do outro lado, não é, da primeira cidade, e ele chegasse sozinho, a polícia ia prender e ia dizer, não, vocês mataram o comerciante. Então eles fazem tudo para que o comerciante não morra no meio do caminho de sede, de acidentes, de ladrões, de tudo. Né? E essa é uma situação, quer dizer, porque nós vivemos numa sociedade desigual, os poderosos, ou aqueles que não são poderosos, mas estão querendo ser, estão sempre com medo dos outros e querendo destruí-los. Certo? Então esse é o sentido da violência, da discriminação, da intolerância. Então deixa eu passar um pouco para os outros para a gente compartilhar o tempo. Bom, agora a gente passa aqui a palavra ao reverendo Antônio, que vai falar também um pouco sobre a questão da diversidade religiosa e direitos humanos. Como digo, eu percebo que não é só uma questão de ordem religiosa, é uma questão que vai além. A intolerância não é só a questão de o seu credo é diferente do meu, por isso eu não assino com você, mas transcende até certos comportamentos. É como eu dizia, tem um jogador aqui em Campina Grande, quem não conhece, um time chamado Pérez Lima, e tem um dono do time, é um sujeito de 58 anos de idade, que joga como titular no time. Ele é o dono da bola, então ele tem lugar segurado dentro do time dele. E agora a FIFA, né, ele saiu no site internacional da FIFA, ele foi considerado o atleta profissional mais velho ainda em atividade. Então tudo bem, quer dizer, qual é o problema do seu Pedro aos 58 anos jogar no time profissional? Para mim nenhum. Mas eu ouvi numa rádio de Campina Grande um debate sobre esse cidadão em que os locutores, os comentaristas que estavam lá, todos pediam uma lei que proibisse a pessoa com mais de 35 anos de jogar profissionalmente futebol. E sugerindo a prisão de seu Pedro, que disse que estava enxovalhando a Paraíba, estava fazendo o Estado passar vergonha no mundo futebolístico, com essa coisa ridícula de 58 anos. Não é idade para se jogar futebol aos 58 anos. Quer dizer, um fato menor, uma coisa simples, um cidadão que quis jogar profissionalmente, tanto é que criou um time para isso, mas já querem tolher, já querem proibir, não pode, botar regra, só pode jogar com tantos anos, esse cara tem que ser preso. Quer dizer, então começa com essas besteiras. Daqui a pouco vai ser aquele negócio, olha, a cor da sua casa está diferente da minha. Então manda a polícia lá, prende para explicar por que pintou a casa diferente e assim por diante. Começa uma besteira, as pessoas vão dizendo, isso não é comigo, deixa para lá. Isso não é comigo, deixa para lá. Até que um dia chega para ele. Aí vai ser tarde, porque ele foi deixando para lá. Quando chegou para ele, não tinha mais ninguém para se aliar nessa sua defesa. Então, é isso, né? Esses meus primeiros comentários. E agora eu vou passar a palavra aqui para o professor Edgar Malagói. O professor Edgar Malagói. Como digo, eu percebo que não é só uma questão de ordem religiosa, é uma questão que vai além. A intolerância não é só a questão de o seu credo é diferente do meu, por isso eu não assino com você, mas transcende até certos comportamentos. É como eu dizia, tem um jogador aqui em Campina Grande, quem não conhece, um time chamado Pérez Lima, e tem um dono do time, é um sujeito de 58 anos de idade, que joga como titular no time. Ele é o dono da bola, então ele tem lugar segurado dentro do time dele. E agora a FIFA, né, ele saiu no site internacional da FIFA, ele foi considerado o atleta profissional mais velho ainda em atividade. Então tudo bem, quer dizer, qual é o problema do seu Pedro aos 58 anos jogar no time profissional? Para mim nenhum. Mas eu ouvi numa rádio de Campina Grande um debate sobre esse cidadão em que os locutores, os comentaristas que estavam lá, todos pediam uma lei que proibisse a pessoa com mais de 35 anos de jogar profissionalmente futebol. E sugerindo a prisão de seu Pedro, que disse que estava enxovalhando a Paraíba, estava fazendo o Estado passar vergonha no mundo futebolístico, com essa coisa ridícula de 58 anos. Não é idade para se jogar futebol aos 58 anos. Quer dizer, um fato menor, uma coisa simples, um cidadão que quis jogar profissionalmente, tanto é que criou um time para isso, mas já querem tolher, já querem proibir, não pode, botar regra, só pode jogar com tantos anos, esse cara tem que ser preso.
Quer dizer, então começa com essas besteiras. Daqui a pouco vai ser aquele negócio. Olha, a cor da sua casa está diferente da minha. Então manda a polícia lá, prende para explicar por que pintou a casa diferente e assim por diante. Começa uma besteira, as pessoas vão dizendo, isso não é comigo, deixa para lá. Isso não é comigo, deixa para lá. Até que um dia chega para ele. Aí vai ser tarde, porque ele foi deixando para lá. Quando chegou para ele, não tinha mais ninguém para se aliar nessa sua defesa. Então, é isso, né? Esses meus primeiros comentários. E agora eu vou passar a palavra aqui para o professor Edgar Malagói. Primeiramente, obrigado pelo convite pela ONG e também expressar um pouco a opinião como membro da Iniciativa das Religiões Unidas, do qual faço parte em Campina Grande. Dentro desse grupo temos cristãos, zen-budistas, espíritas kardecistas, católicos, que estão aí se integrando ao grupo de Campina Grande. Bom, em primeiro lugar, foi ao longo desses 7 anos de encontro para a nova consciência, sempre tenho observado as iniciativas dos outros encontros que acontecem em Campina Grande, principalmente quando no termo mesmo, palavra mesmo, ecumenismo, para nós, do campo da filosofia e da teologia, não tem nada a ver com religião em si. É um termo criado pela Grécia, pela filosofia grega, e aí conota oikomene, que quer dizer casa habitada. E diz respeito a todos os habitantes da terra. Então, por si, não conota uma palavra religiosa. E eu tenho visto que o encontro da nova consciência não se trata de um encontro puramente religioso. Agora, por que isso acontece também dentro dessa realidade de conflitos? Porque o cristianismo errou em adotar para si esse termo ecumenismo. E aí, a partir dos concílios, que foram chamados concílios ecumênicos, esse termo passou a ser denominado como unidade cristã. E aí os termos macroecumenismo, simbolizado para diálogo interreligioso, para mim é um termo totalmente equivocado, porque é um erro comparar ecumenismo dentro de uma proposta de unidade cristã. Então é um erro teológico que pode ser questionado por outros teólogos e por filósofos também com relação a isso. E esses equívocos foram ocasionando diversas interpretações, ramificações que, ao meu ver, são também erradas. Por exemplo, há 2 tipos. O chamado macro, que é que o encontro da nova consciência realiza, a exemplo da Assembleia do Povo de Deus, que é organizado pelo Pedro Calzadari, e em outras áreas do país, em Brasília, em São Paulo, atividades dessa natureza acontecem. E o chamado microecumenismo é o chamado daquele ecumenismo da unidade cristã, que só reúne cristãos em torno de uma verdade única, Jesus Cristo. O que está acontecendo é que o ecumenismo da unidade cristã se tornou um encontro de cúpulas, de pastores, de bispos, de cardeais, olhe lá quando tem. E não existindo especificamente ou crescendo no seu contexto encontros mais concretos e mais efetivos, a não ser o próprio Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que através de seus departamentos, por exemplo, o Senacora, que atua muito nessa questão do racismo, a Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo, e outras comissões que existe o CONEC,
que acontece que vão além da chamada unidade cristã e conseguem fazer um trabalho com outras religiões não cristãs. Eu também teria uma outra preocupação em dizer que seria religião também, porque religião, ao meu modo de ver, é religar, em religar entre você e Deus. E quando discutimos nesse contexto, cada um tem a sua religião, ou tem o seu modo de religar com Deus. Então, religião não tem nada a ver com igreja e não tem nada a ver com comunidade institucional, organizada, com suas estruturas, com sua realidade doutrinária, com suas hierarquias, ou pastores, ou padres ou bispos. Não tem nada a ver com isso. Porque, culturalmente falando, a nação brasileira, ela tem essa natureza sincrética, querendo ou não. Algumas pessoas aqui já acompanharam, de fato, cerimônias de diversas religiões, e isso é quase que costumeiro, essa realização, mesmo que não seja tão fortemente no Nordeste, predomínio do catolicismo ainda, e de correntes, eu diria, do cristianismo bem conservadora, né, os ramos pentecostais, esses, em alguns casos, até mesmo de partilha, de solidariedade com seu vizinho, com seu parente, faz parte do seu batismo na Igreja Católica, ou vai até um culto, uma cerimônia desse tipo. Então, a natureza do brasileiro já tem em si essa certa participação em diversas religiões e já aceita, já assimila, há um tempo atrás nós não víamos isso, mas já aceita com bom gosto essas diferenças religiosas. Se os cristãos, do qual nós conhecemos tanto e convivemos tanto, que é o nosso caso aqui em Campina Grande, nós percebemos que há uma certa burrice da parte dos nossos companheiros e irmãos que não entenderam ainda a natureza do encontro na nossa consciência. Então fazem totalmente um encontro apologético, que quando se diz apologia, em teologia, é a defesa intrínseca da fé em Jesus como se fosse ou sendo a única verdade absoluta que aqui se apresenta. E aí vai contra a própria questão da palavra do próprio Jesus. Sabemos que ele não escreveu nada, assim como Sócrates não escreveu nada, em que ele afirma no Evangelho de João que os seus discípulos serão conhecidos se praticarem o amor. E praticar o amor ao próximo, sem sombra de dúvida, é respeitá-lo, em primeiro lugar. Isso é condicionante. Por outro lado, nós ficamos tristes porque uma das nossas companheiras da URI foi totalmente agredida na porta do teatro aqui em Campina Grande. E é importante se afirmar que vai além da questão somente religiosa em si, a religião da qual ela é sacerdotisa, mas a questão também de racismo. E essa discussão tem que se basear nessa dimensão também, que por diversos tempos, dentro da história brasileira, nós sabemos, as religiões ou qualquer iniciativa afrodescendente era tido, como continua sendo tida, como algo demoníaca, como se fosse coisa, me perdoe o termo, que eu não costumo dizer isso em público, coisa de Satanás. E quando vemos essa realidade, começamos a perceber até que ponto esses grupos religiosos
em pleno século XXI, né, que deveria ter aprendido a lição, primeiro porque, historicamente, sofremos com a Inquisição, né? Foi um dos holocaustos gigantescos que a humanidade passou. A falta da liberdade religiosa que, inicialmente, o nosso país teve que sofrer também com isso. Só uma igreja em que o Estado assumia aquela posição em defender somente aquela religião, e aquela religião era a religião oficial. Nada mais, nada menos e pronto. Que seguisse diferente daquela orientação, até dado por uma constituição velha e arcaica, diferente da atual, era completamente descartado, muitas vezes questionado em praça pública e desrespeitado totalmente suas ideias. Imagine que os centros espíritas nessas épocas, ou muitos espíritas que tentaram organizar seus núcleos no país, tiveram que passar, sofrer, até mesmo realizando suas reuniões às escondidas, sem que ninguém soubesse as localizações de seus centros espíritas. E eu digo que, em primeira mão, que a própria filosofia, e aí posso lembrar de Voltaire, que quando ele diz que quando alguém desrespeita a religião do outro, ele em si pode se considerar já monstro, porque a religião faz parte dessa essência humana, querendo ou não, faz parte das crenças do homem, querendo ou não, e por essa questão da natureza humana, né, fazendo parte dessa natureza humana, e desrespeitar então a natureza humana é desrespeitar o próprio homem. Então ele questiona a questão do amor e também a questão dos cristãos e o próprio Jesus, e há uma grande diversidade nessa questão prática. O amor é ao próximo. Os direitos humanos, quanto às religiões, já são garantidos, primeiro pelos seus direitos universais, a Declaração Universal. Segundo, pela Constituição Brasileira. E a cartilha Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, preparada por diversos órgãos a nível de Brasil, inclusive a URI também participou, previnha duas propostas interessantes. A primeira é que o combate a essa intolerância deve ser feito exclusivamente em respeito às religiões minoritárias. É que as religiões minoritárias, especificamente as afro-brasileiras, é que sofrem mais discriminação do que as outras religiões. Por exemplo, os casos que acontecem no Brasil de terreiros serem invadidos, templos serem invadidos, né? E violência física, ao ponto de quebrarem todas as divindades, né? E agressão física aos seus sacerdotes. É o caso específico também do encontro da nova consciência. Incentivar o diálogo entre movimentos religiosos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade pluralista. Em primeiro lugar, a gente tem que se basear nesse conceito de pluralidade religiosa, né? E nisso, a questão das diferenças das crenças e também nas próprias diferenças de cultos que existem. E aí, o texto da cartilha tem várias orientações e também, eu diria, vários pensadores, a início, começando de Nelson Mandela, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Essa é a expressão de Nelson Mandela, um grande líder africano, que começa então a cartilha mencionando esse aprendizado do amor, que tem relevância, claro, importância quanto à questão
do tema Educando para a Paz. A Igreja Metodista, ela também se posicionou contra a questão dessa cartilha e que diz que o Supremo Senhor do Universo, que tem diferentes nomes em diferentes culturas, ama a todos. Dele emana toda a liberdade de pensamento, religião ou de consciência. O próprio judaísmo, não assim, diversos grupos que existem, mas o próprio judaísmo diz que em cada indivíduo, em cada povo, em cada cultura, em cada credo, existe algo que é relevante para os demais. Por mais diferentes que sejam entre si, enquanto cada grupo pretender ser o dono exclusivo da verdade, o ideal da fraternidade universal permanecerá inatingível. O próprio Gandhi já dizia que a regra de ouro, a conhecida regra de ouro, que não façamos com os outros aquilo que nós não desejamos que os outros façam conosco, consigo mesmo. E que isso é bíblico, e que o filósofo Kant também dizia isso a metafísica dos costumes, né, no seu livro, em que demonstra exatamente como um imperativo categórico, ou seja, algo que se universaliza, que pode ser tratado como uma regra de comportamento para toda a humanidade. Então, essa máxima de respeito e equidade que as pessoas, enfim, possam seguir. Então, a regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos toda a família humana como uma só família. Quem faz distinção entre os fiéis da própria religião e os de outra, deseduca os membros da sua religião e abre caminho para o abandono, ou seja, a irreligião. A igreja do nosso irmão e amigo, o pastor Elias, que é a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, também deu a sua parte, dizendo que a beleza do nosso país reside justamente na diversidade cultural e religiosa do seu povo. Temos que quebrar as barreiras que nos impedem de dialogar com aqueles e aquelas que pensam e que agem de forma diferente, mas que têm o mesmo objetivo, a valorização da vida. Enfim, se eu fosse citar aqui vários pensadores e diferentes religiões, como Mahatma Gandhi, ou pensadores Maomé, Allan Kardec, a própria LBV, o hinduísmo, a Igreja Luterana, o Santo Daime, a Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, Moisés, que não se pode odiar o próximo, que aí está contra os preceitos e as leis de Deus, o povo cigano, Sai Baba, o Ministério Sai da Nossa Terra. É surpreendente que igrejas que aqui se comportam totalmente diferente, lá se posiciona contrário a essa questão da falta de respeito, né? A questão da tradição indígena, a Fé Bahá'í, a encíclica também, Pacem Terres, que também fala a respeito disso. O próprio Buda, que é questão do respeito. Agora, uma religião de cúpula, acontecida em Nova York, no ano 2000, eles se comprometeram em duas coisas. Primeiro, condenar a intolerância religiosa. Esse livro, essa questão que combate a violência motivada por essas aspirações religiosas. A segundo é difundir, respeitar a questão da liberdade religiosa. Virou uma questão de honra, principalmente na Europa, né? Casos em países, como já foi citado aqui. E o respeito à individualidade religiosa. Cada um tem, mesmo sendo seguidor ou não,
Cada um tem o seu ponto de vista. E essa conferência, da nona Conferência Nacional de Direitos Humanos, que aconteceu em Brasília em 2004, os religiosos dizem que declaramos a necessidade de se buscar, por meio do diálogo interreligioso, a valorização do ser enquanto sujeito de sua própria história, independente de credo religioso. Somos unânimes em repudiar qualquer ato de perseguição e intolerância religiosa. Mais uma vez, eu digo que, enquanto pensarmos ou agirem como agiram, da mesma forma em que foi agredida uma religiosa de uma tradição africana, porque, infelizmente, na sociedade brasileira, principalmente aqui onde aconteceu, ainda trata uma religião africana caracterizada como um negro de rabo e de chifre. E foi assim, dessa forma, que trataram a nossa irmã e a Sandra Medeiros. Aqui termina a minha fala. Aqui termina. Bom, então, continuando aqui, o nosso representante dos espíritas. Nós ficamos felizes com esse momento, né, desse encontro, esse momento de discussão. Para não alongar muito, os nossos companheiros, nossos amigos já entraram na essência, né, da discussão. Nós concordamos com o que eles colocaram e enquanto eles falavam, nós lembrávamos de Ser de Menezes, que viveu há alguns anos, né, no nosso meio. Hoje é um dos mentores, né, espirituais do movimento espírita, principalmente do Brasil, e hoje é conhecido como o apóstolo da unificação. E ele tem uma frase, ele costuma dizer nas suas mensagens que é um fecho, né, de varas junto, unido, é muito difícil de ser quebrado. Se alguém trabalha individual, é difícil, é muito fácil ser manipulado, quebrado e escanteado. Mas no momento em que a gente se une, né, cada um se une num consenso, no ideal, no objetivo, fica muito mais forte e muito difícil de ser atingido. Né? Então, deve ser essa intenção nossa aqui da gente de se unir com o objetivo de fazer com que a nova consciência, que já é um evento, né, consolidado, nós falamos isso com muita alegria e com muito respeito a esse evento, já que nós somos também um dos pioneiros, né, deste evento. Nós temos o maior respeito pelo encontro da nova consciência. A gente não imagina o alcance, né, espiritual de um evento como este. Né? Os companheiros que viajam, né, o Brasil já tem, vê a repercussão, e a gente não imagina o alcance, né, espiritual deste evento e a importância e a responsabilidade que nós temos, né, diante deste evento, não só para a comunidade aqui de Campina Grande, mas a comunidade do Brasil inteiro. E a gente fica feliz quando a gente vê vários pensamentos, né, religiosos, filosóficos, ali reunidos, e cada um levando o seu pensamento. Né? Isso nos deixa emocionados. E queremos apenas só enfatizar um ponto que o nosso companheiro por último ali falou, com a questão do financiamento público. Né? É uma coisa que a gente, alguns companheiros nossos nos reunimos para discutir, e a questão do dinheiro público que está sendo investido, né, nesses eventos. Né? E a gente vê a dificuldade na nossa consciência de ter alguma verba para trazer aquelas pessoas, aqueles companheiros que têm e que podem dar sua contribuição para o evento. Né? A gente vê que a sociedade não está dando seu aval para que o poder público municipal tire do seu caixa e invista, né, nesses eventos,
e fazer o que eles estão lá fazendo aí, né? O que aconteceu na Nova Consciência, essas manifestações infelizes desses companheiros, que tem que se tomar atitude, né? Nós somos favoráveis que devemos tomar alguma atitude e também fazer com que o poder público, o prefeito, né, a cúpula municipal também seja chamada a sua responsabilidade acerca do uso, né, da máquina, né, administrativa e o uso do dinheiro público, né, e o que a gente entende é que o dinheiro público é para ser investido em educação, né, saneamento, né, para o bem-estar social, né. Então ele está sendo mal colocado, mal usado, é um montante de verba muito grande que a gente sabe que está sendo usado, né, indevidamente, né, para provocar o que a Nova Consciência vem sofrendo e algumas manifestações, né, de eventos, né, isolados que está acontecendo, que acontece, que é ligado à Nova Consciência. Então se tem que tomar uma atitude em relação a essa questão, principalmente pelo que o nosso companheiro reverendo colocou, dessas cartas de intenções, os líderes conscientes, né, dentro das suas seitas, têm essa visão nossa de que deve haver essa discussão, esse respeito. Né? E a gente sabe que essas manifestações que estão acontecendo aqui em Campina Grande são pessoas isoladas que não têm uma consciência, que são pessoas manipuladas por algumas pessoas por trás disso, né? Querem ver o movimento extinguido, que a gente sabe que a Nova Consciência não vai acontecer mais, isso é um evento consolidado, mas que a gente deve se unir e tomar uma atitude, né, em relação a essa questão. Essa a nossa posição dos companheiros espíritas, né, fazendo companheiro, né, de todos nós aqui presentes. Bom, eu lembro também que, vejam bem, os próprios evangélicos no passado também sofreram perseguições totalmente, né, inadequadas. A primeira igreja evangélica instalada em Campina Grande em 1923, a igreja batista que existe até hoje, fica ali próximo ao Hotel Ouro Branco. E contam os mais antigos que os evangélicos, quando passavam para ir para o culto, eles eram hostilizados de forma até, né, bastante agressiva. As pessoas jogavam farinha em cima deles porque eles eram chamados de bode. Lembro que quem era protestante era chamado de bode. Então eles jogavam farinha e no interior, às vezes as casas eram incendiadas, eram espancadas e assim por diante. Mas isso aconteceu há 80 anos atrás. Hoje a gente está no século XXI, quer dizer, a história é bastante diferente. Né? E com o passar do tempo, a própria sociedade foi entendendo que eles também faziam parte do processo. Então ficou aquelas provocações de chamar... Eu me lembro na minha infância, por exemplo, na escola, quando aparecia um evangélico, que na época era chamado de protestante, a gente chamava de bode. Então, era uma coisa que vinha já da educação de casa e assim por diante. Mas com a própria desenvolvimento da civilização, essas coisas foram se acomodando e cada um foi entendendo que cada um tinha direito de exercer a sua fé, de professar a sua fé, né, independentemente da linha que estivesse, que a linha da sua escolha. Hoje há, como disse o professor Edgar Dias, um retrocesso, né, uma coisa que estranhamente estamos voltando à idade da pedra, talvez, em cima dessa coisa. Só fazendo um registro. Talvez pudéssemos antes organizar um pouco, porque algumas pessoas da plateia você queria falar para eles. Então talvez nós pudéssemos rapidamente combinar entre nós um modus operandi aqui, porque eu acho que é essencial que nós saiamos daqui com algumas propostas de vários aspectos, né? Práticos e caminhamento. Então, vamos aí, vocês dois falam, aí a gente abre, fala e você depois controla o tempo vai ser aqui. livre, Rômulo? Não, a gente vai dar um tempo. Vai dar um tempo para a gente poder chegar a propostas, né? Não querendo cercear a palavra de ninguém, claro, mas com essa preocupação. Só fazendo um registro aí, falando desse retrocesso, no início, no advento da doutrina espírita aqui no Brasil, as reuniões, como o reverendo falou, eram feitas escondidas e era necessário que se fazer uma lista dos presentes e fazer um registro nas delegacias, na polícia, na segurança pública, dessas reuniões, dessas pessoas que estavam presentes naquela reunião, para que acontecesse a reunião ali naquele momento. Né?
fichar na polícia, né? Não sei. Eu não sei se é o meu caso aqui, é uma menos 2 horas que conversa, que só fala naquelas pessoas, aquele pessoal, e eu não sei se sou o único aqui que não sei. Mas eu gostaria também que pessoalmente tem tantas pessoas que aqui interpretam essa religião, que até agora eu confesso sinceramente não sei quem são. Talvez seja bom outras pessoas também quiserem falar, não sei se tem outros querendo inscrito. Vamos escrever. E aí depois a gente. Mas aí limitando. Viu como? Vai, organiza aí. E ele está com a palavra. Vou falar só um pouco. Acho importante que você tenha feito essa questão com o Lourenço, ter feito essa lista, porque quando eu saí do teatro nessa noite, quando chamamos a polícia e a polícia chegou na porta e não fez nada, eles terminaram a noite gritando: Jesus venceu, e apalpou que não foi. Então, quando fala, o encontro sai da cidade, o encontro tem 2 convites certos para ir. Podemos até realizar em outro período, em outro momento. Agora, quem tem que segurar esse evento em Campinas é a cidade, é a comunidade. Na medida que a rede hoteleira se fatura com ele, só vê a parte turística, a cidade só vê a parte turística, a prefeitura só vê a parte turística. O evento, eu quero dizer, que foi criado por mim. Quando eu criei, não existia nenhuma necessidade de evento, nem estava no papel. Quando houve a necessidade de se ter um evento nesse período, e o prefeito da época apoiou, aí serviu as 2 coisas. Mas o ideal do evento da Nova Consciência, acho que ninguém aqui tem dúvida, né? Esse receio, esse voto turístico, serve para a prefeitura, mas não serve para nós que fazemos isso. Então, se numa atitude, eu não tive no dia seguinte, quando cheguei, a lista já estava acontecendo, foi o que me salvou, porque aquela noite eu não dormi. Eu não dormi porque eu achei que eu devia ter chamado ladrão. Você chama a polícia e quase acaba preso. Numa balbúrdia daquela, uma feira de livros, fogo na entrada, o público não entra nem sai, e a polícia diz: não está vendo nada. Eles gritam: Jesus venceu. Então, eu tenho que ir para casa e parar e pensar: o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu estou fazendo? O que é a nova consciência? Chamo quem? Se a gente não está infringindo nenhuma lei, invadindo o espaço de ninguém, só queremos o direito de nos reunir, chamo quem para nos proteger? Então, que essa lista tenha um destino certo, né? Quem são as pessoas, cabe ao Ministério Público investigar esse veio. Porque nós não somos a polícia, nós somos o Ministério Público. É isso que estamos pedindo, investigação do Ministério Público. Só ele pode se pronunciar com quem? Agora, as fotos e os vídeos já estão conosco. Aliás, eu estou impressionada com a qualidade e vi todos os rostos, não sei já dos meninos. Estou, ufa, temos rostos, tá? Com nitidez, qualquer pessoa vai poder reconhecer e localizar onde vive e onde estão. É só o que eu posso dizer. Quem são cada Ministério Público. A que religião pertence? A que igreja pertence? Não sei, cada Ministério Público. Werneck, olha, eu também estava com essa preocupação tua e procurei correndo na internet ver fatos. Há um processo que não é de hoje, provindo do campo evangélico, vamos dizer assim, em algumas notícias que estão lá na internet, fazem a colocação por exemplo, da Igreja Universal. Algumas igrejas são nominadas. Há um caso de um pastor, por exemplo, que está na internet também, não é? Que, por exemplo, o pastor Joaquim de Andrade, da Igreja Batista de São Paulo, certo? Então, existem alguns pastores, eu não sou especialista, nem conheço muito esse campo, mas o que eu percebo é o seguinte: há grupos dentro de algumas denominações evangélicas que estão à frente disso aí. Quer dizer, isso é o que eu presumo, porque oficialmente não se tem, essas pessoas não assumiram. E quando bate em cima, os jornalistas dizem: não, isso aí foi porque não adianta discutir e tal, cada um defende o que é seu, não sei o quê. Eles dissimulam e disfarçam. O fato é o seguinte, que existe uma coisa que alguns, vamos dizer assim, os cães vão na frente lá, e depois de vez em quando eles escondem. Há uma coisa que é bater e não mostrar a cara. Não é? Num certo sentido, é típico também da farra nazista, onde começou. Não é?
quando os grupos nazistas começaram a tocar fogo em negócios de judeu, em sinagogas e tal, eles também não apareciam. Também eram um grupo de jovens, patriotas, sei lá o quê, não é? Então, eu acho, na verdade, nós devíamos ter caminhado um pouco mais. Eu acho que a gente devia ter mais espaço, devíamos ter tratado dessa questão no próprio evento e tal. Eu acho uma certa improvisação nossa. Eu acho que nós temos que reconhecer isso. Se essa questão que o Flaubert colocou, não da gente fazer as coisas e depois escapar da mão, fazer coisas boas e depois não controlar, eu acho que é uma certa falta de profissionalismo, de seriedade, de profundidade. Eu acho que nós não podemos cutucar a onça com a vara curta. Cutuca a onça, depois sai correndo e não sabe dizer que onça que era. Quer dizer, não dá. Eu acho que nós estamos tratando de uma coisa muito séria. Então, se vocês me permitem, eu ia me inscrever para falar, eu falei só para responder a ele. Mas eu queria fazer algumas propostas concretas. Quer dizer, há um campo de ação bem determinado, que parece que na fala de vocês foi configurada como dois tipos de problema. Quer dizer, houve agressão física, houve agressão a um evento cultural, a uma palestra, a uma palestrante. Isso configura um crime que está consignado na Constituição. Quer dizer, eu estou impedindo alguém de exercer o seu direito de expressão. Não é? Então, o criminoso fugiu. Num certo sentido, não cabe a nós ficar atribuindo a essa ou aquela denominação que organizou isso aí. Quer dizer, nós temos que cobrar das autoridades. As autoridades existem para isso. Existe polícia e Ministério Público para isso. Então, eles têm que identificar. Por exemplo, minha casa foi assaltada. Não cabe a mim sair correndo e pegar ou procurar achar que alguém é um ladrão, prender e agredir o ladrão e manter o ladrão preso em casa. Não. A polícia tem que localizar o ladrão, a polícia tem que levantar os elementos para comprovar que foi aquele, não outro, e o sistema judiciário tem que dizer para ele quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Então, isso é um Estado organizado. O que nós não podemos é sofrer uma agressão e deixar por isso mesmo. Isso seria o nosso crime, nossa falha. Porque amanhã essa agressão vai vir contra nós ou contra outros de forma muito mais violenta. Então, aí cabe duas ações que foram bem tipificadas. Uma contra o próprio direito de discutir, de estar junto, um espírita, sei lá, outro, sei lá também, etc., e discutimos sobre coisas que a gente acha que é relevante, certo? Isso é uma coisa muito grave, né? Então, é um crime grave que tem que ser tipificado e que o seu causador tem que ser localizado. Essa é uma coisa. A outra coisa é como o poder público está agindo nesse caso. E no caso mais visível é a prefeitura, que, pelos fatos demonstrados, está repassando dinheiro público para uma atividade confissional religiosa. O evento é um evento cultural. Nós não estamos fazendo aqui uma pregação espírita, nem uma pregação de ateísmo ou de outro tipo, um cristianismo primitivo, sei lá o quê. Nós não estamos, nós estamos aqui falando sobre as nossas religiões, sobre as nossas necessidades, carências e sobre as formas como que as pessoas, tradicionalmente, recuperando inclusive fatos essenciais da história do Brasil, como essa perseguição racista, não é? Ao espiritismo e ao bandismo e ao candomblé. É uma coisa absolutamente racista. Nós não podemos ser antirracista e aceitar essa discriminação. Por que foi a companheira da Bahia que foi agredida, a que mais visivelmente foi atingida nisso aí? Não é por acaso. Não é por acaso. Então, eu imagino, eu não sou nenhum ateu, estou dando um exemplo como se eu fosse, né? Mas eu, pessoalmente, não tenho uma formação cristã, católica, e perdi a fé ao longo do caminho. Bem,
E acho que marxismo não tem nada a ver, Marx mesmo não tem nada a ver, quer dizer, porque houve uma enorme perseguição às religiões na União Soviética, né? O socialismo foi identificado com sei lá o quê, com ateísmo, né? Militante, policialesco, que perseguia religiões, o que é absolutamente horroroso e que contradiz totalmente a formação pessoal de Marx, que está escrito, quer dizer, diferente de Jesus Cristo e de Sócrates, Marx escreveu muito. Então, embora o socialismo tenha feito coisas monstruosas, a obra dele, né, tantas obras publicadas, como os manuscritos, como as cartas, estão aí para dizer que isso ele poderia, Marx está aqui falando como qualquer um de nós, dizendo, pelo amor de Deus, coisa absurda. Vão agir contra esses fascistas. Né? Por quê? Porque Marx sabia muito bem que por trás das religiões você tem tradições absolutamente ricas e absolutamente reveladoras da riqueza da cultura humana. É evidente, por exemplo, a religião budista, não é? A religião espírita, ou, não é? Claro, a religião que ele conhecia bem, não é? Ou a religião hebraica. Não é? Marx foi o que foi porque ele teve uma formação em hebraico, em grego antigo, em latim, e ele conhecia tudo isso. Quer dizer, tem um texto dele com 17 anos explicando o Evangelho de São João. Uma parábola, né? Isso é pouco conhecido, divulgado, claro. O stalinismo abafou todas essas coisas. Mas tem uma peça maravilhosa dele sobre isso. Então, nós temos claramente essa necessidade de agir institucionalmente. Então, cobrando do Ministério Público, isso a gente tem que discutir, não é, de tal forma que o Ministério Público haja rapidamente, discutindo e apontando criminalmente essas pessoas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma outra ação contra o poder público, porque está usando dinheiro de todo mundo para uma coisa anticonstitucional, que é financiar uma religião boa ou ruim, sei lá, mas não é isso que o dinheiro no Brasil, a lei não permite isso, certo? Bom, segunda coisa, são duas coisas. Essas são as coisas mais rápidas e mais tecnicamente corretas que a gente precisa fazer. A outra questão é continuar com esse debate, porque eu constatei, apesar da nossa comunhão e consenso nos pontos essenciais, nós temos que amadurecer algumas ideias. E uma das coisas que eu acho importante, não é, principalmente do pessoal que falou de um ponto de vista religioso, eu acho que nós temos que trazer um pouco esse saber que a pessoa tem através da militância religiosa, da leitura, da teologia, para todo mundo. No sentido de tornar transparente para todos nós a importância das religiões, no sentido da gente lutar por isso que a gente quer lutar, que é pela paz, pela tolerância, pela uma sociedade que seja o contrário de todos os exemplos que a gente citou aqui, né? Então, eu acho que há uma carência grande. Nós precisamos aprofundar mais, e não é à toa que o Fórum Social Mundial, 2, 3, que vai continuar, e não é à toa que a gente todo ano faz, quer dizer, e eu acho que a nova consciência tem que publicar livros, tem que publicar cartilhas, tem que estar presente na vida pública, tem que estar presente na Praça da Bandeira, não é? No movimento estudantil. Vocês vejam essa questão do trote, por exemplo, em algumas universidades, é uma coisa absolutamente fascista. É uma coisa, né? Entende? Então eu acho que a gente precisa agir, gente. Não é? Nós estamos com um diamante escondendo esse diamante. Nós temos que levar ele para o público admirá-lo, entende? Porque é uma joia preciosa. Mas é uma joia preciosa que a gente quer que seja compartilhada, porque ele não quer como um exercício privado da nossa satisfação individual. A gente quer justamente porque eu acho que foi você que falou mais nisso, há uma necessidade da gente se aproximar. Tem um outro sentido do encontro da nova consciência e do fato da gente estar aqui hoje, que é essa absoluta infelicidade que a gente tem sendo professor de universidade e sendo bom professor, ou péssimo, ou sei lá o quê, certo? E fazendo greve de vez em quando para ganhar salário, e correndo para publicar,
e correndo para o nome aparecer e sei lá o quê, entende? Ou trabalhando na televisão, ou trabalhando, entende? Quer dizer, a gente está num mundo que está obrigando as pessoas a correrem para o privatismo e decretar guerra a todo mundo, não é? Então, nós, com isso, o que acontece? Nós nos tornamos extremamente infelizes. Então, não sei se todos vocês souberam, né? Recentemente a gente perdeu um colega, o Fábio Gutenberg, professor de História, num acidente, todos os acidentes, toda morte é absurda, né? E foi uma coisa completamente inesperada e tal. Então, eu senti na fala das pessoas, né? Teve um ato, né? Dezenas, quase centenas de gente mandou e-mail e tal, foram lidos e falaram. A gente sente essa absoluta carência do outro, certo? Essa absoluta infelicidade mesmo, não é? Porque a gente, de repente, não sabe o que... A gente está infeliz, precisando do outro, querendo um carinho, querendo um abraço, querendo almoçar junto, querendo sair junto, querendo ir no cinema, querendo fazer uma festa, querendo dançar, qualquer coisa, mas estamos fechados, estamos com raiva, estamos dando uma cotovelada, estamos agredindo, estamos, entendeu? Brigando dentro de casa, né? Eu com Marilda, se os filhos estão lá, eu com meus filhos, por que você está fazendo barulho, por que você está vendo esse programa vagabundo, por que isso, por que aquilo, por lá, entende? Quer dizer, então, eu acho que nós precisamos fazer eventos durante o ano, né? Noites como essa, que nos aproximem mais, que nos ajudem a nos completar mutuamente. Então, nesse momento, eu acho que nós precisamos nos completar mutuamente para que essas ações sejam, na justiça, entram rapidamente e sejam eficientes. Nós não podemos morrer na praia. Nós temos que, não é? Bom, esse é um campo de trabalho. O outro campo de trabalho, a gente se encontrando, nós vamos aprofundar uma questão que eu acho que é extremamente essencial, que é uma questão política. Não sei se você gosta dessa palavra, mas para mim eu acho que é a mesma coisa que a palavra religião, não é? Eu acho que o homem tem carência de política, não é? Não é essa política suja que está aí, não é? Como sexo, por exemplo, não é? A AIDS aí, de repente, fez o sexo um terror, mas aí a gente teve que começar a conversar sobre isso, não é? Como se antes era só coisa do inconsciente, né? Era coisa só de pecado, coisa de conversa entre os homens, assim, era piada suja, etc. Quer dizer, mas é uma coisa extremamente importante, bonita, gostosa, feliz, saudável, divina, né? Todas as religiões reconhecem como uma coisa importante que Deus colocou no homem. Então, nós também precisamos discutir política. E nós precisamos, eu acho que Campina Grande vai viver uma batalha, né, entre os sectários, intolerantes e os que lutam pela tolerância. E nós precisamos nos preparar para essa batalha. Certo? Então, futuramente, eu acho que vai ter que ser feita uma audiência pública na Câmara Municipal para debater esses encontros e essa violência. E dizer o que é que interessa para Campina Grande. Nós temos, de alguma forma, chegar lá. Eu não sei o que é que os vereadores com as cabeças que eles têm, o que é que eles pensam. Nós vamos ter que ganhar essa batalha. E essa batalha vai ser travada nas universidades, na sala de aula, na rua, no ônibus, nos programas de rádio. Então, eu acho que esses encontros, nós temos que, como eu falei, nós não nos separemos, vamos continuar juntos. Então, daqui, mais tardar, talvez daqui um mês, toda quinta-feira, toda sexta-feira, toda primeira, toda última, não é? A gente precisa se encontrar com uma pauta, com alguém de fora, daqui mesmo, que vai aprofundar um tema para nós, certo? E vai dar um informe, nós vamos ter informes, que vai ter nação, tal, rotação, e vamos nos alimentar para esse combate, se me permite usar essa palavra meio militarista, quer dizer, vamos nos fortalecer. E eu me sinto, quero dizer também que eu me sinto muito bem, porque eu tenho muitos parentes que vão no centro espírita, não é? E às vezes, quando eu perdi um tio, por exemplo, meus primos estavam todos rindo e eu estava chorando. E eles disseram, não tem problema, porque daqui a pouco nós vamos estar com ele. Daqui a pouco nós vamos se encontrar. Então eu falei, poxa, mas como eu sou pobre,
Porque eu não tenho essa possibilidade, não é? Então, não vou ficar sem isso. E isso é uma carência para mim, porque eu estou sentindo essa falta. Então, estarmos juntos, para mim, me dá essa compensação, porque eu sinto que alguns vêm em nome de religião, em nome da sua fé, outros vêm em nome da sua consciência, outros da sua percepção política, não é? Da sua compromisso, não é? Com companheirismo, não é? Mas a gente se encontra e se alimenta reciprocamente. Então eu acho que esse processo, já que eu não posso, eu gostaria muito de ir para uma missa, fazer a comunhão toda primeira sexta-feira, mas eu não tenho condições de fazer isso. Às vezes eu fico, né, se tivesse um padre bem progressista, eu ia lá e pedia, dava um jeito, ele me liberava e eu conseguia comungar, né? Mas num ambiente de uma religiosidade puramente exterior, eu também não seria minimamente autêntico, né? Então, um encontro desse tipo pode nos alimentar a nos aprofundar, quer dizer, o que é que nós precisamos nos despir? Certamente, todos nós temos que nos despir dessa coisa que essa televisão horrorosa, esses jornais horrorosos, não é? nos jogam para dentro da gente. Não é? Então, a gente tem que construir outra coisa no lugar. Então, falei demais já. Tem um menino que está querendo falar. Você. E eu também, aquela menina levantou a mão. Assim, para melhorar o tempo. E segundo, assim, eu acho que uma das poucas coisas que eu tenho em economia consciência é que se mantém muito o plano das ideias, sabe? Eu acho que esse acontecimento vão fazer que a gente tome uma atitude e tente propagar a paz de uma maneira mais prática. Uma sugestão seria organizar um projeto de mobilização social, no qual a ONG poderia propor eventos, poderia propor debates e poderia também organizar um plano de mídia, com porcentagem na TV, no jornal, que distribui paz para as pessoas, sabe? Nós temos instituições, nós temos religiões, nós temos artistas, quer dizer, temos mídia. Esse projeto ele é muito viável e eu acho que ele é muito prático e assim, a gente percebe aquela campanha que Betinho fez contra a fome. Foi uma campanha completamente ideológica, antes de tudo. Ele organizou artistas, organizou mídia e conseguiu, pelo menos, tocar a sociedade brasileira de que a fome um problema. Então, por que não a gente tentar trabalhar a paz, né? Uma comunicação em favor da paz, né? Com criatividade, vinhetas no jornal, uma tirazinha, uma panfletagem, por que não distribuir panfletos na Praça da Bandeira, sei lá, em igrejas, em instituições, sei lá, Jesus te ama, e ama também as religiões. Isso não é agredir ninguém, e é falar um pouco de paz, é trazer um pouco a discussão da questão do conflito, né? Então a sugestão é criar um projeto, escrever mesmo, coisa séria, não ficar assim, também só debatendo, só tentar posições práticas que mexam com a consciência realmente das pessoas. É isso. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que estou extremamente à vontade aqui com essas pessoas. Acho extremamente válida essa discussão. Concordo com o Jean Carlos também nessa questão da divulgação, não só da discussão, mas da divulgação dessas ideias, né? Ver formas de divulgar essas ideias que a gente está debatendo aqui. E assim, procurar também, depois dessa questão que o Ministério Público, o Poder Público vão investigar em relação a essa questão que o evento, algumas pessoas que participam do evento encontraram uma consciência sofrendo, e depois que essas pessoas forem identificadas, ou mesmo os representantes religiosos, que aconteça um debate com essas pessoas também. Porque a gente também precisa aprender com eles. Eu sou da imprensa e percebo, por exemplo, agora eu estou vindo para esse debate, mas eu não estou a trabalho, eu estou aqui com a cidade.
entrosando. E é extremamente pertinente que eu coloco ali as redações e assim, os meios de comunicação, em geral, não é que não se preocupa, mas assim, eles estão preocupados em vender e talvez essa situação seja realmente vendável, por que não? Eu acho que se conectar com essa ideia do panfleto e da divulgação através de outros meios, né, criar outros meios para que essas ideias possam ser divulgadas, talvez seja um bom começo. Porque massificar a cultura da paz. Porque, afinal de contas, a gente está vivendo, é um combate, é uma guerra, né? Como assim, uma guerra. Eu já fui agredida durante o encontro da nova consciência, não diretamente, eu que já participo do encontro desde 2002, mas eu estava com um colega meu que, assim, não sabia dessas abordagens de porcentagem, que esse ano até eu não achei que foi tão evidente, eu acho que eles queimaram pneus dentro, dizendo eles, realmente não sei quem são as pessoas, queimaram pneus e fizeram um protesto, mas não distribuíram todos os panfletos. Isso eu percebi. Em outros anos eu fui mais bombardeada com panfletos de O Mundo Vai Acabar e uma leitura da Bíblia, né, que confunde, na verdade, a cabeça das pessoas. E eu estava com um amigo meu e ele recebeu um panfleto, que eu acredito que alguns de vocês também devem ter recebido, que era um bem colorido, umas imagens de um leão e imagens, assim, eu acho que não sei se do Apocalipse, eu realmente não me lembro agora, eu sei que era um panfleto bem colorido, grande, assim, deve ter sido claro aquela impressão, uma folha 4, assim, toda impressa, cores, muitas cores. E eu respeitei, ele chegou até a gente, eu estava vendo meu colega, ele chegou até a gente, era um jovem também, e eu respeitei, recebi, e aí ele pediu para pegar na minha mão e fazer uma oração. E na mesma hora, como eu estava com o Espírito da Nova Consciência, né, que eu devo respeitar, assim, eu devo respeitar, eu peguei na mão dele, comecei a rezar, só que o meu amigo se incomodou. Assim, não me afetou de forma nenhuma, eu rezei, a oração lá que ele pediu para eu rezar, eu rezei com ele, mas o meu amigo ficou extremamente constrangido e isso, assim, incomodou bastante, depois ele ficou chateado comigo, que eu não devia ter feito aquilo, porque eu não sabia para que fim era aquilo, mas eu falei o que importa é o que eu estava sentindo naquele momento. Então, assim, eu percebo que a gente está realmente numa guerra. Então, como é que a gente vai buscar argumentos? É exatamente as discussões. A partir do momento que a gente se reúne, se discute e estabelece argumentos, assim, não só fica jogando ideias, que a gente estabelece argumentos de como vai discutir com essas pessoas, como vai fazer com que essas pessoas compreendam o que é o mais importante. Aí eu acho que a gente vai passando o primeiro passo, assim, de fato. Telefone, e-mail. Vamos passar uma lista aqui com os nomes de e-mail e telefone? Né? Sim, importante. Já tem uma lista de discussão na internet. O Google Group, né, ou alguma coisa do tipo, com todos os nossos e-mails dessas primeiras pessoas que participaram, que podem debater. Eu acho que o Vinícius deve saber desse link aí. De repente, joga tudo numa lista só, se manda um e-mail para um, todo mundo recebe. Eu acho que é uma ferramenta interessante já para começar. Uhum. O Orkut já ajudou um pouco, mas poucas pessoas sabem utilizar ainda, né? E também o Orkut também tem um pouco de preconceito nessa mídia, né? Assim, que tá, né? Eu acho que a gente poderia ver outras mídias. Assim, a questão do panfleto, eu sou um pouco assim, contra a questão de estar jogando papel na mesa, está também a gente pensar um pouco como é que vai atingir. Na verdade, a gente tem que usar a mesma arma que é usada contra nós. Publicidade. Campanha publicitária com panfleto, não Mas eu tenho uma coisa a pensar. Eu falei, eu acho que, sei lá, offshore, bota para arrebentar, o panfleto vai sentir efetivar. Eu acho que a gente precisa pensar, não só dar Sugerir, inclusive, pautas inteligentes, né, para as redações, certo? Porque chega, por exemplo, nós que somos jornalistas aqui, acredito que todos os jornalistas aqui foram alunos de Rômulo, aqui não tem nenhum dos meus alunos, né? Nós observamos aquela coisa plantada, sabe? Aqueles pacotes do período anterior ao evento. Parte do povo já está sendo organizado para isso em janeiro, dia 12 de janeiro, certo? E eu não estava aqui em Campinas, ficava vasculhando os jornais aqui de Campinas, eu falei, não vai sair nada do Encontro da Nova Consciência. A propósito, Flávio, eu li da coluna Calçadão,
bem antes, uma nota dizendo o seguinte, assim, evangélicos esperam receber 80 mil pessoas em Campina Grande. O evento esse ano vai arrebentar, tal. Aí embaixo tinha, atenção, Bastos, segue anexo o seu convite para a noite de abertura. O cara pegou o release e publicou integralmente. Eu estou preocupado, colega. Eu estou preocupado no seguinte. Na segunda-feira, quando eu fui falar com jornalistas, e falei com uma pessoa do TB, falei com uma pessoa do JP, falei com uma pessoa do Correio. Liguei para uma emissora de televisão aqui da cidade, está entendendo? E o produtor que me atendeu, até então uma relação afetuosa, porque nós já trabalhamos no mesmo sistema em outros carnavais, agora eu em Pernambuco e essa pessoa aqui na Paraíba, está entendendo? Eu dei uns burros na água com as 4 pessoas e tive a infelicidade de ligar para essa emissora e o cara ser evangélico e estar participando ali da... Mas o cerne da questão não é discutir. O problema está ali no Parque do Povo. Esse não é o mérito da questão, pelo que eu estou observando. Essa não é a proposta da noite. Certo? Mas me preocupa observar que em todas as redações hoje, e não só em todas as redações, em toda a sociedade, está entendendo? Nós estamos observando um crescente número de profissionais que aderiram à teologia da prosperidade, está entendendo? E que os espaços de mídia são, por exemplo, a gente vai ter logo um programa legal, aqui em Campinas, o café, uma versão campinense do Café Filosófico, eu não recordo o nome. Quinta-feira de hoje. Exatamente. Café, Poesia e Filosofia. Café, Poesia e Filosofia. Quer dizer, através desses canais alternativos, porque se a gente ficar pensando que a emissora que está com o carro agora, todos os dias, fazendo o link, ali na Praça da Bandeira, está entendendo? Vai dar espaço, não pense que vai, que a emissora que tem o programa policial do meio-dia a quase 2 horas da tarde vai dar espaço, não pense que você vai encontrar espaço aqui legal. A história de sugerir pautas, eu concordo com você, sugerir pautas inteligentes para... trabalha para a imprensa, porque eu não me considero da imprensa, eu trabalha para a imprensa. A minha imprensa, no caso, seria outra, né, assim, se eu fosse realmente trabalhar na imprensa, eu trabalharia outra imprensa, mas enfim, a gente precisa ganhar dinheiro. Sim, claro. Agora, o que é uma pauta para a redação do jornal? A pauta é o Ministério Público investiga a agressão ao pessoal que encontraram consciência. Então, a questão é essa. O movimento não pode ficar só na palavra, o movimento não pode ficar só na palavra, o movimento não pode ficar só na palavra. Bom, mas providências, né, estão sendo tomadas do ponto de vista institucional e legal. Quem vai falar um pouco sobre isso é o professor Flávio. Boa noite, obrigado à ONG Nova Consciência pela realização desse momento, certo? Que de fato caracteriza a ação concreta que a ONG, que o Movimento Nova Consciência toma em Campina Grande, né? Dentro das discussões distorcidas que nós frequentemente encontramos por aí, como o professor Rômulo expôs, nós encontramos segmentos na cidade que diz, junta esse grupo de esotéricos de classe média de Campina Grande, convidando outros grupos de classe média das capitais próximas, está entendendo? E passa 4 dias discutindo, sei lá, o sexo dos anos. No final não fica absolutamente nada, certo? Para as pessoas da minha geração, que souberam fazer uso do Encontro para a Nova Consciência, certo? Em seu campo de conhecimento, sua busca de valores, de referências, tem no evento, eu acredito que um carinho, uma forma de reconhecer a importância desse tempo, tá entendendo, para o desenvolvimento cultural da cidade e realmente ser preocupada com relação ao que vem acontecendo nos últimos anos, né? Contudo, os últimos 4 anos
para cá, já que eu passei um período fora de Campina Grande, e de 4 anos para cá tenho observado essas ações mais ostensivas, certo? A gente querer identificar o encontro para a nova consciência como meramente um encontro de esotéricos de classe média, ou um encontro religioso, certo? Ou um mix de coisas que você corriqueiramente não encontra por aí, é não compreender a proposta do evento no contexto de contemporaneidade. Eu não queria empregar a palavra multiculturalidade, porque eu vim observando nela algumas distorções do ponto de vista acadêmico. Né? Há um modismo acadêmico e tudo se torna discutido em torno de multiculturalismo, multiculturalidade, e não se leva a sério a discussão do que vem ser multiculturalismo e por aí vai, certo? Mas aqui a gente tem mais ou menos noção do que vem a ser, e eu observo que desde a sua primeira versão o encontro surge com essa proposta. Eu tenho participado do Fórum Social Mundial desde 2003, certo? Não participei da edição deste ano, e da primeira vez que eu estive em Porto Alegre participando do evento, eu já consegui estabelecer um link entre o Encontro da Nova Consciência e aquelas propostas discutidas no Fórum Social Mundial, que reúne pessoas como Edgar Morin, como Boaventura de Souza Santos, certo? Como o Galeano, uma série de outros pensadores da contemporaneidade. Né? E observar em 2007, certo? Observar na reta final da primeira década do século XXI, uma ação que, para mim, na minha ignorância, fica compreendida como uma neo-inquisição na porta do Teatro Municipal, certo? Coibindo pessoas de entrar no espaço do evento e aterrorizando as pessoas que estavam dentro, porque quem estava naquela noite dos pneus queimados, das latas de fogo incineradas na porta do teatro, vendo a palestra da Ana Maria Baiana, ficou pensando que fosse alguma coisa da fiação do teatro, alguma coisa de estrutura. As pessoas começaram a querer sair. Está entendendo o que eu estou dizendo? E quando você chega fora, se depara com aquela situação. Quer dizer, lata, tumulto, polícia e tudo mais. Não é? Um fato lamentável, mas que tem, eu acredito que um ponto determinante para a proposta do evento daqui para frente. Não é? Eu concordo plenamente com o que o professor Edgar Malagode aponta, indicando que ações devem ser construídas e desenvolvidas durante todo um período, durante um ano, antecedendo o encontro, para que nós não venhamos a deixar que esse fato que aconteceu esteja sendo discutido apenas no calor da emoção. Enquanto os links estiverem lá no Orkut, enquanto a imprensa estiver interessada no assunto, não é? A imprensa, diga-se de passagem, pelo que eu observei anteriormente ao evento, só se interessou em divulgar o evento, com exceção da Itararé, que estava fazendo cobertura ao vivo, não é? Só se interessou em divulgar o evento depois que a coisa foi parar num boletim de ocorrência. E eu digo isso não sem um conhecimento de causa. Naquela noite, Iris, da segunda-feira, eu procurei 3 jornalistas aqui de Campina Grande. E os 3 me disseram, a gente não pode fazer nada, porque as redações estão meio que comprometidas. Eu já trabalhei 4, 5 anos em redação e sei como é a história. Quando o departamento comercial, certo, está cumprindo as metas para repassar a superintendência dos veículos, as redações realmente se calam. Infelizmente, é assim, certo? Observei, escutei isso desses 3 jornalistas. E disse, gente, tem 2 anos que eu tento prestar queixa na condição de cidadão, tá entendendo? Na condição de morador de Campina Grande, para se tomar alguma atitude.
Está entendendo por quê? É bem claro, a lei é clara. Nós temos direito de vir. O direito de vir está sendo barrado, está sendo bloqueado, está morrendo aqui a partir do momento que eu vejo pessoas impedindo a minha entrada. Está entendendo? Nós temos direito de expressão, de liberdade. Vejo isso está sendo posto em xeque a partir do momento que eu vejo um grupo de jovens aí, certo? Agindo como aconteceu no domingo aqui no nosso teatro, do Evaldo Cruz, tá? Então isso foi motivando e gerando uma revolta mesmo, e ficando mais revoltado ainda com a passividade de pessoas que, talvez por ingenuidade, participem do evento e tomem aquilo como algo que está ligado ao evento, porque eles foram eles haviam de tanta má fé esse ano. Primeiro, se eles tivessem agido de boa fé para a gente, eles teriam queimado as coisas no primeiro dia, tá entendendo? Porque aí seria alguma resposta. Brincadeira, gente. Mas eles se apropriaram do trabalho dos Doutores da Alegria. Observem que estavam todos vestidos com as identidades do trabalho dos Doutores da Alegria, não é? E foram para a porta do teatro. E não se expuseram como tal. Vieram se expor como tal no domingo à tarde e na segunda-feira o dia inteiro, né? Invadiram o evento dos devotos dos Hare Krishnas, está entendendo? Chegaram a invadir o espaço do teatro, invadiram as vivências lá no Colégio Alfredo Dantas, invadiram aqui no Museu de Arte, né? Para não haver debate relacionado à homofobia, enfim, certo? Quer dizer, promoveram um campo de batalha nesse espaço daqui, certo? E a gente... E foi uma invasão anunciada, porque a gente levou mais ou menos, não foi longo, no mês de fevereiro recebendo recado. Os épicos vão entrar e vão acabar, vão impedir que aconteça. Uhum. Então, o que é que acontece? A partir do momento que eu tenho compreensão, que eu tenho consciência de que nós vivemos numa sociedade plural, a partir do momento que eu faço bom uso da minha leitura em Edgar Morin, certo? E eu sugiro, inclusive, quando fiquei sabendo desse debate, tal, fui vasculhar alguma coisa em 7 saberes necessários à construção do futuro, de Edgar Morin, principalmente no capítulo denominado de conhecer a identidade terrena, onde nós temos a devida noção, certo, de como é preciso nós sabermos conviver, e não é conviver no sentido de tolerância, certo? Porque na minha compreensão eu tolero aquilo e eu fico sem me manifestar, sem buscar conhecer o espaço do outro, sem buscar compreender, ou até mesmo sem buscar manter uma relação com o outro, né? O momento que a gente está vivendo é justamente esse, precisar interagir com os espaços. Sei que já há um tempo os grupos dessas igrejas neopentecostais e tal, vêm sendo convidadas a participar de mesas, a participar de debates e tal, e não tem prontificado, não tem vindo, certo? Sei também que assim como falando, né, como leitor de Morin, como admirador da obra de Morin, tal, sinto a necessidade de, enquanto cidadão, me expressar, enquanto cidadão, me manifestar, enquanto cidadão, tentar fazer alguma coisa, me expor, certo? Já justamente por comungar desse pensamento, já por achar que nova consciência não é só, por ter certeza que nova consciência não é aquele encontro de esotéricos de classe média no período do carnaval, está entendendo? Então, nesse momento aí, a Gorete Moura, e eu, a Gorete Moura é uma pessoa que tem participado deu uma pausa, né? Tem participado do evento desde a sua primeira edição. Nós resolvemos a redigir o texto
do manifesto e repassamos a coordenação do evento para a coordenação do evento avaliar e, se achar por bem, certo, deixar que pessoas se manifestem de maneira contrária. E aí a gente pode observar como as pessoas estavam se sentindo também ofendidas, como as pessoas estão sim preocupadas diante daquelas ocorrências, diante dessas situações, está entendendo? E as assinaturas estão sendo colhidas, não é? Estou sempre em contato com os debates que estão acontecendo desde o dia 19 de fevereiro, que aconteceu o incidente lá das latas queimadas na porta do teatro, está entendendo? Estou em contato com os debates, estou observando os debates, sugiro para que todas essas informações também sejam resgatadas, sejam arquivadas e sejam encaminhadas para o Ministério Público. Eu acredito que a única coisa que a gente tem para isso é a lei. Eu não estou falando aquela coisa de forma rancorosa, não é para os amigos todos, os inimigos, não é isso, os inimigos da lei e tal, não é isso. É solicitar que o Ministério Público em Campina Grande, certo, tome alguma atitude. Que a Justiça em Campina Grande tome alguma atitude. Porque eu estou, do ponto de vista jornalístico, tentando levantar algumas informações e venho ficando cada vez mais preocupado com os desdobramentos que isso pode acarretar, certo, num curto prazo. Não sei se vocês já viram algumas chamadas publicitárias, alguns outdoors distribuídos pela cidade, dizendo: prefeito veneziano, Jesus o abençoe pelo incentivo ao referido encontro. Está entendendo? É o encontro da consciência cristã. Até onde a minha ignorância jurídica alcança, qualquer grupo religioso, ele pode viver de doação. Está entendendo? As igrejas neopentecostais fazem isso muito bem. Né? Bota todo mundo com martelinho para bater na moedinha de R$1 e deposita R$50 lá e fica batendo nessa moedinha que Jesus vai te dar em triplo. Está entendendo? No entanto, o Estado não pode, de maneira alguma, custear essas manifestações. Qualquer pessoa que tenha conhecimento na questão de comercialização de cotas publicitárias e como eventos de grande porte se realizam, então, fazendo uma leitura do layout, da ambientação daquele espaço ali, vai observar em sua fachada, naqueles tapumes, certo? Logomarca de rede de supermercado de periferia, pertencente também a dessas igrejas, certo? Empresas de entrega de gás de cozinha e água mineral, e a logomarca da Prefeitura de Campina Grande. E aquele espaço ali, certo? E aquele espaço ali foi vendido como cota publicitária. Para o encontro da nova consciência, o mínimo de estrutura logística. 2 vans para circular com o pessoal na cidade, o teatro com suas cadeiras quebradas, está entendendo? Talvez livre o valor da pauta do teatro, mas a manutenção do teatro nesse período todo fica com orçamento da ONG, enfim, para um evento, né? Para um outro evento aí, investir em cota de publicidade, está entendendo? Para um outro evento aí, injetar dinheiro, e com esse dinheiro os espaços de comunicação da cidade fiquem todos calados, certo? Ao passo de esperar a coisa ir parar na polícia para se mencionar o evento no período em que ele estava acontecendo. Então, diante dessas coisas, certo, eu acredito, eu não estou falando aqui como professor, eu estou falando como uma pessoa da comunidade, estou muito à vontade para falar, que eu estou falando, alguém esteja até pensando que se é asneira,
mas eu acredito que a gente tem que começar a tomar alguma providência. Alguma providência. Está entendendo? Porque, novamente digo, esse ano a brincadeira terminou com fogo. Quem vai botar fogo em um lugar, aqueles meninos ali não têm técnica teatral de absolutamente nada para estar brincando com fogo. Porque se tivesse, está entendendo? Se tivesse, não teriam colocado uma lata de manteiga Itacolomi, como eu vi, certo? Que a metade da lata era querosene, pneu queimado, pano e uma pessoa disse lá enxofre. Eu não sei porque não sou químico para detectar o odor. Está entendendo? Então é justamente isso. A ideia partiu, a ideia do manifesto partiu como ação voluntária, está entendendo? Como ação de, inclusive, agradecimento ao Encontro da Nova Consciência por fazer parte da minha formação, não só da minha formação, mas da formação de pessoas de minha geração, certo? E temo Campina Grande ficar lamentando mais uma vez por uma atitude pioneira, né? Há quem diga que o forno de micro-ondas foi criado aqui em Campina Grande, talvez nos anos 50, né, Romulo? Talvez nos anos 50, e chora-se o pioneirismo de Campina Grande porque a patente é norte-americana, tá? Aí eu temo que mais uma vez a gente fique lamentando que uma ação pioneira da gente, nós estamos tendo agora no Brasil o Fórum Espiritual Mundial, certo? Muita gente pensa que é algo que toma Brasília toda. Não, acontece num espaço, inclusive, similar ao Severino Cabral, com atividades similares às que são realizadas aqui no Encontro da Nova Consciência, está entendendo? O pioneirismo da gente. Mais tarde, talvez a gente fique chorando. Era tão bom no tempo do Encontro da Nova Consciência. Desde o começo dos anos 2000, nós temos as ações do Fórum Social Mundial, certo? E muitas das discussões que eu vim ter contato, agora, tudo bem que de maneira mais aprofundada, tal, lá em Porto Alegre, a partir do momento que eu passei a participar do fórum, eu comecei a ter aqui, ainda nos anos 90, certo? Tem uma mesa do Leonardo Boff falando, era o Leonardo Boff e a Rosemarie Mourad numa mesma mesa, certo? E havia também uma francesa, que é a Rosemarie, fez a tradução no momento, falando de como seriam os desdobramentos dessa política neoliberal, dessa inserção de novas tecnologias de comunicação, algo isso que a gente está vivendo hoje, certo? Isso sendo discutido em 1997. Então, assim, eu temo muito por uma coisa que é tão importante, tão necessária para a nossa região vir a se acabar, certo? Oxalá que não aconteça, que todo mundo tome isso realmente como um momento que necessita da união de todos. Eu acho, inclusive, louvável ter acontecido isso, porque pela primeira vez está havendo esse contato mais direto da organização com a comunidade do encontro, com a comunidade, certo? E temo, e venho a temer que algo de tão sério, aquilo que aconteceu ali constitui crime federal, está entendendo? Eu acho que os direitos da gente eles já são tão poucos, eu acho que nós já estamos tão lesados com relação aos nossos direitos e deixar mais um passar. Então eu sugiro que todos apreciem com carinho, né? A lista ainda vai passar por alguns lugares, então todos apreciem com carinho as assinaturas e os dizeres do manifesto, está entendendo? Porque sei que é de interesse da ONG, a ONG já está se mobilizando para encaminhar o caso à justiça e quem deve determinar o que seja feito seja a própria justiça, certo? Obrigado a vocês pelo desabafo, mais uma vez, muito obrigado à organização do evento por carinhosamente ter acatado essa ideia que partiu de maneira voluntária da comunidade.